Boa noite, né? Para alguns que vão vir assistir a aula depois, pode ser bom dia, boa tarde. Vamos para mais uma aula do livro que estamos aí estudando sobre intervenções online, terapia cognitivas comportamentais. E hoje, em especial, vamos falar sobre idosos, né? Creio que quase todo mundo, pelo menos, tem uma experiência aí de atendimento com idosos. Então, hoje o foco, né, não é, como eu atendo o idoso dentro da TCC. Não. O foco é como eu posso usar a tecnologia para atender os idosos dentro da nossa abordagem TCC, queridíssima, ok? Então, aí, coloquei para vocês o nome dos autores desse texto dentro do livro, para que vocês possam pesquisar, porque são pessoas que focam aí o trabalho deles no atendimento a idosos. Trouxe alguns dados que o livro traz, né, que segundo a Organização das Nações Unidas, em 2019, antes da pandemia, já se tinha aí uma estimativa que em 2050 teremos uma população mundial de 16% idosa. Mas, no Brasil, 30,4%. É muita gente. E eu espero estar aí dentro desses 30,4% e todo esse grupo lindo, maravilhoso também possa estar, né? Só que isso também traz algumas reflexões, né? Nosso país está preparado, né, para o envelhecimento da população? Nós temos políticas públicas e a psicologia está preparada? Nós, profissionais da psicologia, estamos preparados para atender os idosos? O que nós temos feito? O que nós temos estudado, inclusive incentivado a pesquisa, que falta muita coisa. E quando eu coloco ali 2019, né, e saliento isso, é porque logo depois o mundo se transformou. Aquele mundo que nós conhecíamos deixou de ser. A gente está falando de São Paulo, a gente está falando do mundo. Como foi o Covid-19 para os idosos? A minha experiência dentro da minha família é que a gente quis proteger muito. Dentro do contexto terapêutico, existem idosos que até hoje não saíram de casa, não voltaram para suas atividades. Existem filhos que têm tanto medo dos pais pegarem uma doença, em especial a Covid, que não permite que eles façam nada. E aí, o que nós temos gerado? Depressão, muita depressão, né? E o quanto isso, dentro do envelhecimento, tem sido um problema de saúde pública. E segundo o texto que foi lido, isso não é um dado de 2020 e 2021. A gente está falando de 2016 aqui, as pesquisas. Como agora, em 2022, está a população idosa em relação à depressão? Eu acho que vocês devem compartilhar, eu nunca tive tantos casos de ansiedade e depressão como eu tenho hoje, né? De jovens e para o idoso, que tinha lá a vida dele, alguns ainda trabalhavam, né, eram aposentados, mas tinha lá uma segunda renda, tiveram que parar, foram dispensados, que ficava com as vizinhas, que ia naqueles grupos, né, de socialização e tiveram que parar. Então, são dados, né, que nós não temos, porque nós temos aí são dados de uma população subdiagnosticada e subtratada, que é pior ainda. Às vezes eu até posso ter o diagnóstico, ele tem depressão, tá? E aí? Ele tem dinheiro para se tratar, ele tem condições de comprar um remédio. Nós falamos hoje na supervisão sobre medicamentos novos. Quanto custa isso, né? Com esse idoso, que a maioria tem aí um salário mínimo por mês,
consegue manter isso. Então, fazer terapia, né, passar no psiquiatra, fazer uma hidroginástica, participar de algumas atividades. Então, a tecnologia, ela também vem, né, o que a gente tem aprendido aí com o nosso livro, ela também vem para auxiliar isso, porque ela possibilita muitos idosos, inclusive aqueles que não saíram de casa até agora com Covid-19, a ter acesso à terapia. Quantos idosos que nunca nem pensaram em fazer terapia, hoje, por conta da tecnologia, podem fazer, né? Eu tenho um caso que eu atendo uma idosa só por telefone. Só por telefone. Porque ela não tem acesso a outras tecnologias. E ela não tem uma rede de apoio que ligue o computador para ela, arrume a câmera, consiga ensinar como funciona. Ela até tem condições cognitivas, mas não há um suporte. Então, nós tomamos a decisão aí de fazer todo o acompanhamento por telefone, tem funcionado muito bem, então a nossa cabecinha precisa estar aberta aí a novas possibilidades, tá? Mas desde 2014 já houve um ensaio clínico, ó, tá errado ali, clínico, nos Estados Unidos, fazendo esse trabalho com telepsicologia, né? E que seguia alguns conceitos, que é o que nós seguimos, que é o que algumas literaturas aí nos ensinam, né? Que é focar aí na intervenção de resolução. Até ali, né? A gente vai usar o termo TRP, intervenção de terapia de resolução de problemas. Por que eu vou focar no problema? Nós estamos falando de uma população acima de 60 anos, que às vezes, não todos os casos, mas acontece muito, já não tem uma perspectiva de grandes mudanças na vida. Vamos pensar numa idosa de 70 anos que viveu a vida toda com aquele homem, onde ela sofreu um abuso emocional, por exemplo, e ela falou assim, vou me separar. Normalmente os filhos não concordam, a família não concorda, esse marido também não concorda, mas ela nunca trabalhou, ela nunca teve o próprio sustento. Então a gente vai ter que resolver o problema ali. Você não vai se separar, ok. O que mais te incomoda com o seu marido? Porque ele dormir ao meu lado me faz mal. Então a gente vai trabalhar na possibilidade de talvez ir para um outro quarto. Se aquilo for amenizar a dor dela e trazer cuidados com a depressão ou qualquer outra patologia que ela possa estar, é isso que nós vamos focar. Então, o ensaio foram, né, de 6 sessões, com 60 minutos cada uma, e em cada sessão o terapeuta incentivou os participantes a utilizarem planilhas que contemplavam resolução de problemas, né? Um RPD poderia fazer isso muito bem e que a gente pode adaptar conforme aquela situação. Então, identificar e clarificar a área problemática. O ronco do meu marido, o ronco da minha esposa, a reclamação quando eu chego todos os dias e ela tem, porque eu fiquei conversando com meu amigo, e assim vai. Estabelecer metas claras, realistas e alcançáveis para a resolução de problema. Para resolver meu problema, eu tenho que matar aquela mulher, né? Eu tenho que matar, sabe? Quando a gente fala matar, não no sentido real, né? Mas eu quero que ele suma. Ou, às vezes, a esposa ou o marido quer que morra lá, né? Nem ligo, não tô nem aí. Então, resolver, olha, matar, gente, não vou poder te ajudar a matar seu marido. Mas nós podemos, talvez você ter um quarto separado. Eu vou trazer um outro exemplo de uma paciente que tinha um caso de Alzheimer e que dormir no mesmo quarto com esse marido já estava com bastante dificuldade. Normalmente o paciente troca o dia pela noite, tem alguns comportamentos muito difíceis, e a resolução de problema naquela situação era ela ter um quarto, um outro quarto. Então foi feito ali algumas mudanças na casa, porque foram possíveis.
havia um espaço e ela teve o quarto dela. Ele não saiu do quarto por várias questões, inclusive de questão de memória, porque ali era um lugar que ele se sentia confortável pela questão do Alzheimer, e aí criou-se um outro ambiente. Ah, Lu, mas essa família mora num quarto só. A gente divide com uma cortina, se for necessário, pelo menos para criar uma sensação, né, de bem-estar, facilitar, né, a dor daquele paciente. Fazer um brainstorm, então vem lá aquela chuva de ideias que o próprio paciente traz e aí a gente vai verificando as alternativas. Implementar diretrizes para tomadas de decisões. Olha, então quando acontecer isso, tem isso, tem isso. Ah, meu marido ronca, mas eu não tenho um outro quarto para dormir. Eu não vou dormir na sala porque o sofá é ruim. Então, eu vou comprar um tampão de ouvido. Já vai amenizar. Tampar totalmente? Não, mas vai amenizar. Então, às vezes, pequenas soluções. Sempre fazendo vantagens e desvantagens, vendo potenciais, os benefícios, quais são os desafios, que são as técnicas, né, clássicas aí que nós utilizamos na TCC. Quem tiver dúvida, a gente tem um vídeo aí no canal que fala sobre as técnicas básicas da TCC, que você pode olhar, rever lá aquela aula. Avaliar e escolher as soluções. Sexto, desenvolver um plano de ação, né, detalhando as etapas. Tudo isso tem que estar escrito, desenhado, né? Eu tenho usado, inclusive para aula, eu usei o Canvas, que tem uma interação maior. Então, assim, como você tem atendido os seus pacientes? Né? Ah, é por telefone. Então, essa minha paciente por telefone, sempre quando eu tenho material, eu tiro foto e mando para o Zap, porque Zap é uma coisa que ela consegue abrir a imagem. Então, a gente usa desta forma, tá? Talvez com o paciente, você vai ter que colocar ele num aplicativo que você consiga compartilhar tela, imagens, ok? E avaliar o resultado e reforçar o sucesso ou esforço contínuo, que é o 7 aí. Existe um foco dentro da terapia com idosos online, e também a presencial, que é ativação comportamental. Lembrando, nós estamos falando que este paciente tem necessidade rápida de resolver os seus problemas, né? Até por conta da idade, por conta de tudo que já sofreu, talvez por muitos anos. Então, a gente foca em ativação comportamental. Então, muito importante estudar sobre ativação. Existe aí um manual de tratamento breve, que é bem legal, que inclusive pode ser aplicado em grupo. Então, para aqueles que atendem convênio, pensa você montando uma turma de 10 idosos pelo convênio e você aplicando esse manual, esse protocolo de 10 sessões. Então, aí vocês vão ter detalhado cada passo que fazer. Lógico que a gente vai dar uma carinha nossa aí, né? E com as intercorrências que podem surgir aí no meio do caminho. Então, primeira coisa, a discussão sobre depressão, pensando que nós estamos falando de um grupo de idosos que tenham todos com o mesmo quadro, tá? Quando a gente vai trabalhar em grupo, a gente precisa selecionar para que todos tenham problemas aí parecidos, tá? Senão vai ficar uma guerra de informações. Psicoeducação. Será que esse idoso sabe realmente o que é a depressão, os tipos de depressão, qual o funcionamento? Muitas vezes nós vamos ter um paciente lá extremamente ranzinza, né? Ou aquela mulher que fala, nossa, eu não aguento mais meu marido, ele só briga, briga, briga. A gente sabe que esse humor, né, desequilibrado aí pode ser uma característica da distimia, que está dentro da depressão. Então, que tipo de depressão, né, o seu paciente tem e se ele sabe qual é o tipo de depressão. Então, a gente inicia aí com uma psicoeducação, né? Ah, eu tenho isso, é verdade, é assim que funciona. Então, depois aí vai ter várias etapas de cada sessão com que vocês vão poder usar com o paciente, ok?
Atualmente, no Brasil, nós temos aí poucos testes, né, que nós podemos aplicar de forma totalmente online pelo computador, tá ok? Mas existe o site que a gente consegue ver os testes favoráveis, e aí quando você entrar no site, eu tive essa experiência aí, eles logo abrem uma tela de alerta explicando como faz para você buscar os testes. Não é muito fácil, tá? Mas você vai selecionar os testes que têm um foco de informatizados. Você vai procurar lá, tá? Então, é legal para nós sempre estar entrando nesse site, porque ele acaba nos ajudando a entender, porque hoje o teste está ativo, amanhã já não está mais favorável. E a gente se perde. O grupo Dicas lá que nós temos, ele nos ajuda que vira e mexe alguém que faz algum comentário, você fala, opa, vou lá olhar, né? Então, quando, nossa, nós temos uma união com os psicólogos, fica muito mais fácil, né? Trabalhar sozinho, eu não gosto dessa história, eu gosto de compartilhar. Mas fique atento, faça uma busca nesse site, que nós temos alguns materiais, tá? Hoje, um dos que a gente usa online bastante é o Nelfi, que traz características de personalidade. Mas tem alguns aqui, tá? Eu vou mandar o PowerPoint para vocês, o PDF dessa aula, e vocês vão ter tudo escrito. Fique tranquilos. Tem outros aqui, né, que são de domínio público, que apresentam algumas evidências, porém, não está em português. Então, não tem a ver ainda, não foram avaliados para a realidade da população do nosso país. Então, vamos voltar lá na primeira tela, né? Em 2050, existe uma perspectiva de 16% da população idosa. No nosso país, mais de 30%. Então, por que será? Porque nós temos algumas particularidades que precisam ser estudadas para entrar nesses testes. Então, a gente precisa tomar um cuidado aí muito grande de aplicar escalas, questionários que não foram normatizadas no Brasil. Porque quando isso acontece é porque elas foram revistas dentro da nossa realidade, né? Nós temos ritmos diferentes de uma pessoa que vive num lugar, por exemplo, no Canadá, que tem muito frio. Então, existem um outro olhar, tá bom? Existe a anamnese específica para idosos, e nós vamos mandar também para vocês. E mais o site aí para vocês fazerem a busca. Temos aí algumas dicas, né, que vale para não só para o atendimento de idosos, mas com este foco hoje, né? Para o trabalho remoto, seja na avaliação ou intervenção, alguns cuidados precisam ser adotados, né? Sobretudo, né, com os pacientes idosos, porque é aí que tem que ter todo um cuidado. Sabe, falar, faz num lugar fechado, tal. Isso a gente precisa trabalhar mais ainda, porque a gente normalmente vai precisar do apoio de alguém da família. Então, se este paciente não consegue ter algumas questões, ele não é indicado um paciente para fazer terapia em telepsicologia, tá? Essa é a primeira coisa. Fez a sessão com ele no primeiro dia online? Ele está dentro dessas condições? Não, ele não está. Então, ele está dentro das condições de fazer por telefone? Ele está. Ou também ele não está. Porque na casa onde ele mora, o sinal do celular lá não funciona, ou o celular dele é muito velhinho. Então, não é indicado. Lu, mas eu vou deixar de atender. A gente também não vai ajudar. Então, ele é indicado para um paciente, para um terapeuta presencial. E aí a gente vai buscar, né, para ele projeto social, se ele não puder pagar, se puder, a gente vai encaminhar para os colegas, ok? Isso é muito importante. Então, aí, consultar previamente o idoso ou o cuidador formal ou informal sobre os conhecimentos tecnológicos digitais do paciente. Olha, seu João, né? Você conhece computador? Você já usou o computador? Você conhece o WhatsApp? Você conhece o Zoom? Então, a gente tem que fazer todas essas perguntas para a gente entender como funciona.
Ah, eu não conheço, mas eu aprendo rápido. Então tá, então nós vamos dedicar um tempo para fazer o segundo item aí, que é promover uma educação digital. Mas a gente pode ir lá ajudar o paciente a ligar o celular, ligar o computador. Já tive situações, ele faz a primeira sessão presencial e aí depois vai para o digital e nessa presencial eu posso ajudá-lo. Ou na primeira sessão participa uma pessoa da família, a gente percebe se essa família tem paciência ou não de ajudá-lo. E aí, olha, vó, mãe, pai, entra aqui, clica ali, né? Ou se é aquele típico adolescente, né? Minha filha faz isso comigo. Como que faz isso aqui, ó, nesse TikTok? Quando eu vejo, ela já colocou o dedo e já fez. Ou seja, não me ensinou nada, né? E ainda fica, nossa, eu não sei como você não sabe isso, né? Ainda tira um sarrinho da nossa cara. Então a gente tem que ver se esse apoiador aí vai ter esse perfil, e aí não vai servir, tá? Solicitar o acompanhamento do idoso para mediar o uso de equipamento escolhido, pelo menos no início das sessões. Então, pode ser que primeira, segunda, terceira sessão ainda precise de um apoio, precise de alguém, tá, para ajudá-lo. Orientar e informar o idoso responsável por seu acompanhamento sobre o uso da plataforma online mais adequada e segura sobre a necessidade do ambiente privativo. Dentro do atendimento com idosos, é muito comum a gente não usar o WhatsApp, mas usar alguma plataforma. Para quê? Para que nós possamos fazer interações, como nós estamos fazendo aqui na aula. Sabe, compartilhar uma tela, compartilhar um vídeo, porque dá para compartilhar um vídeo do YouTube. Tudo isso pode ajudar muito no atendimento, ok? Sugerir fones de ouvido, né? Falar sobre o sigilo, a importância de estar num lugar que ninguém ouça, proceder à checagem do perfil sensorial do idoso, né? Você está enxergando bem? Como que tá a tela? A claridade está te incomodando? Não tá? Verificar se é um idoso que escuta bem. Às vezes ele não escuta tão bem, às vezes ele não enxerga tão bem. Então não vai adiantar eu colocar um monte de tela aqui que ele não vai entender. Às vezes ele não está conseguindo usar a tecnologia, não é porque ele não tem condições ou ele não sabe, mas porque ele está com cataratas, por exemplo. Então, tudo isso é muito, muito importante, tá? E seguir as normas aí que o Conselho de Psicologia, o Código de Ética fala, principalmente a resolução de 2020, que é manter um contato visual com o paciente, estando com o rosto posicionado no centro da tela, a posição corporal sugestiva de disponibilidade. Então, imagina eu atendendo um paciente, eu assim, né? Fala, João, né? Eu não estou me demonstrando disponível, então a postura, a forma, o jeito que você coloca a câmera, né? O tom de voz que você usa com o paciente vai fazer toda a diferença. O fundo que você está usando, então tudo isso é muito importante, tá? Facilitar a verbalização a fim de obter informações fiéis sobre a vida do idoso, avisar com antecedência sobre possíveis movimentos corporais que o profissional precise fazer, como se levantar da cadeira para carregar o computador. Então, tá acabando a bateria. O que acontece? Hoje de manhã, né, na outra turma aconteceu isso. Só que não deu tempo que acabou mesmo. Olha, eu vou baixar aqui, mas eu não tô saindo da sala. Eu só tô carregando aqui na tomada, né? Olha, eu só tô fechando a porta, porque bateu um vento aqui e abriu a porta. Eu só vou ali desligar um barulho que tá incomodando. Então, avisar o paciente. Isso a gente pode usar com qualquer tipo de paciente, tá? Mas em especial o idoso, pensando no caso da depressão. Porque ele pode sentir que você está ignorando, que você não está dando atenção. Então, é muito importante, tá? Verificar se ele tem internet adequada, né? E não gravar, evitar gravar a anamnese. Ah, Lu, mas você grava a sessão? Em alguns casos, nós já estudamos aí nas outras aulas, a gente pode usar como técnica, né, de gravar a atitude do paciente frente a um exercício. Mas a anamnese a gente não grava, porque ele tem dados sigilosos e pode, de alguma forma, a gente perder o controle, o idoso até passar para todo mundo, sabe, sem querer, porque nós enviamos para ele, então sugere-se aí que não
não faça isso. E aí, né, guardar os registros no prontuário de forma pelo menos 5 anos, ok? Mas eu já ouvi falar isso, mas a gente ainda tem tanto profissional que não aplica isso, que só liga a câmera e vai e não se preocupa com o restante, então vamos ter este cuidado, ok? Então, como nós falamos, hoje a aula foi mais breve, mas para servir de alerta, como trabalhar com a população, né, com os nossos pacientes idosos. Deixa eu só tirar compartilhamento. Então, muito obrigada. Nos vemos na próxima, no próximo encontro, ok?